Olá, muito boa noite para você. O Entrevista Coletiva deste sábado fala sobre a Covid-19, que volta a avançar no Brasil e no mundo. Se as vacinas são a principal resposta para a pandemia, o imunizante produzido pela UFMG começa a ser testado em humanos. O nosso entrevistado de hoje é o Ricardo Gazinelli, coordenador do projeto e do CT Vacinas da UFMG, também da Fiocruz. Muito boa noite, professor. Boa noite. Agradecer aí a oportunidade aqui de estar com vocês e falar aí um pouco do nosso trabalho. Participa comigo deste entrevista coletiva o Orion Teixeira, comentarista de política da Band Minas. Muito boa noite, Orion. Boa noite, André. Professor, boa noite. Murilo, boa noite a todos. Ao meu lado, Murilo Rocha, diretor de jornalismo da Band Minas. Muito boa noite, Murilo. Boa noite, André. Boa noite, Orion. E agradecer ao professor por aceitar o nosso convite. Pois é, professor, eu gostaria de começar falando sobre essa excelente notícia, promissora notícia da testagem em humanos de uma vacina produzida no nosso país. Quais são as vantagens dessa vacina? Tudo é aqui no Brasil, a gente não depende de outros países. O que a gente pode trazer aí de vantagens dessa vacina? Eu acho que existe, talvez várias vantagens. Eu acho que, obviamente, a primeira dela é a questão do enfrentamento à Covid-19 e realmente, para quem trabalha em vacinas, nós assistimos aí, no início da pandemia, um avanço enorme, Então, o tempo que durava para fazer uma vacina eram 10 anos, e aí nós tivemos vacinas feitas com um ano, tecnologias muito avançadas, Vacina de RNA, vacina de vírus não replicante. Então, isso aí foi uma coisa assim, obviamente, tirando o problema da enfermidade, foi espetacular. E o resultado foi muito favorável, porque essas vacinas também tiveram um papel muito importante no controle da infecção e prevenindo as formas graves e mortalidade. Porém, essas vacinas que a gente chama de primeira geração de vacinas para a Covid-19, com o tempo, nós assistimos que elas diminuíram a eficácia. Então, elas perderam aí um pouco a habilidade de controlar a infecção, apesar que parece que elas ainda previnem a forma grave. E aí, então, surgiram as vacinas de segunda geração de Covid-19. E nós temos aí, então, duas estratégias, uma que foi ontem aprovada pela Anvisa, que é uma vacina bivalente, então ela tem um segmento do vírus ancestral e um segmento da variante Ômicron, que é a que está mais difundida aí. E essa vacina foi aprovada e está sendo testada, mas a expectativa é que ela funcione aí contra esses dois variantes, a original e o variante. Ainda nós vamos ter que aguardar um pouco para ver se isso... Mas ela tem um problema que, quando aparecer um variante distinto, talvez nós vamos ter que fazer outra formulação. E a formulação que nós desenvolvemos na UFMG, nós focamos, então, em um segmento do vírus que não altera nos variantes. Então, a expectativa, obviamente, a gente tem que fazer o estudo clínico, é que essa vacina, então, passe a responder e proteger contra diferentes variantes. Essa foi o racional dessa vacina. E, obviamente, aí tem as outras questões da soberania nacional, O Brasil demorou muito a desenvolver suas próprias vacinas. Se você for no Programa Nacional de Imunização, são todas vacinas oriundas de transferência de tecnologia do exterior. Então, nós precisamos ter essa capacitação e eu acho que durante a pandemia, houve um investimento, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, pelo governo do Estado, pela prefeitura e políticos, deputados, senadores do Congresso e Assembleia do Estado, que permitiram, então, nós capacitarmos uma equipe e estabelecer uma infraestrutura que foi usada para essa vacina, mas também
vai ser usada para vacinas futuras para outras enfermidades. Agora, professor, só para a gente situar aqui quem está nos acompanhando, essa vacina do FMG ela começou a ser testada ontem, sexta-feira, né, voluntários que o FMG está convocando, atenderam alguns critérios. Se tudo der certo, né, se essa etapa agora se mostrar bem sucedida, quando essa vacina vai poder, vamos dizer, ser submetida à Anvisa para então começar a ser aplicada mesmo dentro do Plano Nacional de Imunização? Pois nós passamos por todo um processo. Ela foi aprovada no Conselho Nacional de Ética e na Anvisa para fazer o teste clínico. E então nós estamos agora, começamos o fase 1. Né? O fase 1, o que você faz? É um escalonamento de doses. Então você começa da dose mais baixa para uma intermediária e para uma mais alta. E você também divide em 2 grupos, os mais jovens de 18 a 55 e depois de 56 a 85. Isso tudo por uma questão de segurança. Nós acreditamos que essa primeira fase deve ir até fevereiro. Aí, depois que nós fizemos essa fase, você vai escolher uma das doses, né? Seria a menor dose mais efetiva, e aí você vai vacinar um grupo maior, e aí você vai comparar com a vacina que está no mercado, e você tem que mostrar que a sua vacina funciona tão bem quanto. Isso é o fase 2, envolve aí uns 350 indivíduos, e acreditamos, então, que ela deve ir até o fim do primeiro semestre e, dando tudo certo, então, inicia-se o fase 3. Fase 3 são 3.000, 4.000 pacientes, de novo, procurando a questão da segurança e também da resposta imune, e aí você já está almejando o registro. Paralelamente, você vai trabalhando aí na produção da escala industrial. E, então, esse normalmente demoraria aí uns 9 meses, 12 meses. Então, nós acreditamos que, dando tudo certo, talvez no segundo semestre de 2024, a vacina poderia ser distribuída. Professor, fala um pouco mais para a gente sobre a valência desse novo imunizante da UFMG. Ele já foi, a eficácia e a segurança já foram confirmadas em animais, mas a gente está percebendo que alguns imunizantes estão se tornando bivalentes, né? Como é que tem esse aspecto na vacina da UFMG? Já está observando essa situação, até mesmo, como o senhor disse aí, de prever futuros vírus. Ela tem essa capacidade, essa multivalência? Pois é. Então, exatamente, esse é um ponto muito importante. A estratégia que nós desenvolvemos é de ter uma vacina que nós estamos chamando aí de pan-coronavírus, que nós temos a expectativa que ela vai reconhecer diferentes variantes. Qual que foi a estratégia? Nós procuramos, você consegue fazer isso por uma análise de informática, comparando centenas de vírus que foram sequenciados e de todos os variantes, e você vai lá e seleciona um segmento do vírus que é conservado entre os diferentes variantes e usa isso como seu imunógeno. Então, você vai induzir uma resposta contra aquele segmento que é conservado nos diferentes variantes, ou seja, ele é o mesmo. Então, com isso, a gente tem a expectativa que a vacina vai induzir uma resposta imune contra um segmento que está em todas as variantes e, portanto, então, ela teria um efeito pan, ou seja, ela seria capaz de driblar as variações do vírus. Há outras instituições no mundo trabalhando, vamos dizer, com esse segmento do vírus e com esse tipo de tecnologia que o FMG está fazendo, ou em relação à Covid, a UFMG está sendo pioneira em nível, inclusive, mundial? Então, se você pensar aí na pesquisa de vacina para a Covid, eu diria aí que talvez 90% das vacinas, elas focam no anticorpo neutralizante
que é aquele anticorpo que bloqueia a entrada do vírus dentro da célula. E é exatamente essa proteína que está na superfície do vírus, que liga ao anticorpo neutralizante, é essa que sofre as variações. Então, e as vacinas que estão no mercado, todas procuram essa estratégia. Então, realmente, existem outras, mas eu acredito que das vacinas no mundo, das vacinas que estão buscando essa outra estratégia, talvez essa da UFMG é que esteja mais avançada. O senhor falou sobre a velocidade do desenvolvimento da vacina, e isso chamou a atenção de todo mundo, né? Porque quando começou a pandemia e começou a se falar em vacina, quanto tempo pode demorar? Muitos pesquisadores, cientistas foram céticos, falaram a vacina mais rápida demorou aí 10 anos, né? Então tende a demorar. E aí, em questão de 1 ano, um pouco mais, já se tinha vacina disponível. É o que se deve. A gente que desenvolveu muita tecnologia, estava tudo focado na questão da Covid, porque era uma pandemia e eram mortes e mortes diárias. Né? Urgência, o que explica? Assim, e essa é também uma pergunta muito boa. Tiveram vários. Primeiro que já se conhecia um pouco sobre o vírus. Né? Já tinha ideia, nós devemos fazer uma vacina que tenha como alvo aquele segmento do vírus. Depois, alguns grupos já tinham essas plataformas vacinais bem desenvolvidas. Né? E eu acho que muito importante, as agências regulatórias facilitaram muito o trâmite, né? Que esse normalmente é um trâmite muito demorado. Foram mais flexíveis. Elas foram... Eu não diria flexíveis, porque se você considerar o quesito segurança, elas mantiveram o rigor, né? E segurança é uma questão muito importante. Mas elas tiveram uma resposta mais rápida e foram mais ágeis, né? E houve também uma sobreposição. Esse estudo que nós estamos fazendo, fase 1, 2 e o 3, normalmente ele é feito, você faz um, aí depois você faz outro, e depois você faz outro. E eles permitiram, então, uma certa sobreposição. Tudo muito bom e tinha essa urgência. O único sinão de toda essa rapidez é exatamente o fase 3, porque você aí não tem a noção da longevidade da resposta. E é o que nós estamos vendo, né? Estamos vendo, né? Porque a gente está vendo que uma resposta, muitas vezes, está durando 6 meses, né? O que não é o ideal para uma vacina. Daí, novamente, a importância das vacinas de segunda geração anti-Covid-19. Temos tempo para mais uma pergunta? Claro. Esse bloco, né? Professor, eu queria ver com você essa combinação quase sempre bastante prejudicial à ciência, né? Política, cultura, religião, enfim. Como que isso pode interferir? Por que as pessoas têm tanta resistência a tomar uma vacina, sabendo que aquilo ali pode trazer vida, pode salvar vidas? Essa é uma questão delicada, né? Que você começa a mexer com religião e política e ciência. O que eu tento, quando me é perguntada essa questão, eu acho que a gente tem que pensar que cada um desses setores tem sua dimensão, né? A religião não deve interferir na política, a política e a religião não devem interferir na ciência, né? A ciência é baseada em fatos, né? Experimentos, comprovação. A religião é uma questão mais de fé, né? Então você tem a sua fé e aí a política aí tem muitas vezes a sua ideologia, né? Então, quando a religião ou a política começam a interferir na ciência, eu acho que começa a ser tem um problema aí, né? Eu acho que então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para evitar que a ciência também não deve querer provar que Deus existe,
não é da função dela, né? Então, eu acho que é muito importante que a ciência, então, ela não aceite a interferência de uma ideologia política. E também, outra questão que a gente fala que é muito importante, é que a ciência e o financiamento da ciência e da educação não deve ser uma política de governo e nem de ideologia, ela deve ser uma política de Estado, né? Então você tem lá um programa de Estado que ele permanente, né? Permanente, né? Passe um governo ou outro. Então ele continua o seu financiamento. Então eu acho que são questões aí muito importantes, né? E nós vimos aí na pandemia que foi muito discutido, tinha uma questão ideológica aí que muitas vezes ela parecia estar indo contra as vacinas, né? O que não foi muito bom. Mas, por outro lado, se você pensar bem, o Brasil foi um dos países que teve mais sucesso na vacinação de sua população, né? Nós tínhamos o SUS aí, que tem uma penetração muito grande, né? Uma malha muito grande. Então, quando o Brasil recebeu as vacinas, nós chegamos a vacinar aí 70%, 80% da população, né? Da população-alvo. E se você comparar com países igual os Estados Unidos ou alguns países da Europa, o nosso porcento da população que foi vacinada foi até maior. Então, nós temos aí uma questão que mas é delicado mesmo quando a política e a religião começam a interferir na ciência. Vou fazer o seguinte, vou fazer um rápido intervalo e o Entrevista Coletiva volta em instantes. São 3 minutinhos, não saia daí. Estamos de volta com a entrevista coletiva, que hoje recebe o coordenador do CT Vacinas da UFMG, também pesquisador do Fiocruz, Ricardo Gazinelli. Professor, eu queria falar sobre essa questão do desenvolvimento desse centro de vacinas. O senhor falou de recursos que vieram, né? Governo estadual, municipal, senadores, deputados. Qual a importância desse legado? Porque o senhor mesmo falou, né, da penetração que tem o SUS. E aí, com essa possibilidade de desenvolver vacinas, o que a gente pode esperar do nosso país nos próximos anos no que diz respeito à imunização? Eu acho que essa questão do legado é muito importante. O Brasil, se você pensar, nós temos um ecossistema de vacinas muito, quase que completo, mas não é completo. Nós temos aí as universidades, institutos de pesquisa, que fazem aí a prova de conceito da vacina. Nós temos aí os hospitais e médicos que fazem os ensaios clínicos, principalmente o 2 e o 3. E nós temos aí as fábricas de vacina, né, Butantan e Biomanguinhos, que produzem vacina, e a FUNED aqui no estado de Minas Gerais. E temos também o SUS que distribui. Mas nós não temos quem faça essa transferência da prova de conceito da universidade para o ensaio clínico. Eu acho que esse é o legado, né? A inovação de vacina está nessa etapa aí. Então, a nossa expectativa é que todo esse investimento que teve aí na capacitação da equipe e estabelecimento da infraestrutura para essa atividade, então ela vai ser um legado e a gente espera que seja, então, utilizado para novas vacinas, para enfermidades aí que muitas vezes não têm o interesse aí do setor farmacêutico, ou mesmo que o Brasil fica dependendo aí de pesquisa no exterior, então nós possamos então ser capazes de desenvolver nossas próprias vacinas. Professor, apesar desse cenário positivo, desse desenvolvimento da vacina aqui do FMG, da aprovação da Anvisa dessa vacina bivalente quando se trata da Covid, há entre a população um cenário de incerteza nesse momento, porque a gente vive uma nova, não sei se dá para falar uma nova onda, mas a gente vive um novo crescimento de casos da Covid no Brasil devido a essa subvariante da Ômicron, e parte da população aqui em Belo Horizonte, por exemplo, com menos de 40 anos não foi vacinada, e a gente fica pensando no próximo ano, e aí?
vai se vacinar uma vez, vai se vacinar 2 vezes, 3 vezes. Há uma combinação, a gente entende, da novidade ainda da doença, logicamente, são apenas 2 anos que a gente está lidando com a Covid, né? Apesar da intensidade que foi, ainda é algo muito recente, mas também há no país uma certa desorganização, pelo menos nesse atual governo federal, em relação a essa política de vacinação. Como é que o senhor vê o futuro aí para o ano que vem, né? Ao mesmo tempo que as vacinas, o senhor falou que a resposta delas hoje, então aí parece algo como 6 meses, então a gente vai precisar vacinar 2, 3 vezes, quando... O ideal seria uma vez. Como é que o senhor vê esse cenário para o ano que vem? Obviamente que a disponibilidade de vacina é um problema sério, né? E como você falou, tem um segmento da população, os mais jovens, que são mais resistentes à infecção, mas estão sofrendo, né? Você pega uma infecção mesmo que você não desenvolva uma forma grave, você tem que ficar 1 semana em casa, isso aí... Porque são agentes de transmissão também. Né? Exatamente. E tem o risco para familiares e também a parte produtiva, né? A época produtiva. Então, esse realmente, essa entra um pouco a questão da soberania, né? Nós dependemos de importar vacinas de fora e muitas vezes essas vacinas não estão disponíveis. A segunda questão é muito que realmente tudo na pandemia foi muito rápido, né? Então nós estamos aprendendo em tempo real a duração da imunidade, muitos aspectos. Então ainda nós não... Mas uma vacina, vamos dizer, ideal é que nós tomássemos pelo menos uma vez, né, por ano. Não, no máximo uma vez por ano, né? Porque 6 meses é muito... Tem um custo alto, mas o que está acontecendo é que você vai acompanhando o número de casos. E quando começa a aumentar demais, então o pessoal começa a vacinar, né? Então, realmente, nós estamos aprendendo e eu acho que é importante... no momento, o pessoal ser vacinado, mas, obviamente, isso depende aí da disponibilidade das vacinas e como você disse, não estão aí disponíveis e eu não sei se tem um problema de coordenação aí do Ministério da Saúde ou mesmo uma questão de disponibilidade das vacinas no exterior. Então, realmente são problemas que seriam sanados se nós tivéssemos mais autonomia nessa área. Professor, sem dúvida alguma que será um marco para a ciência brasileira o desenvolvimento dessa vacina, né? Agora, o senhor falou em soberania nacional, falamos da resistência de alguns setores da sociedade. Por que esse nome tão complicado? Não vai aparecer um nome mais popular, não? Até para poder ficar mais próximo da população? Isso foi... se você ver o nome das outras vacinas, é bem mais complicado que o dessa, né? Mas, na verdade, o nome dela é um nome científico, né? Que ela é uma quimera e é uma fusão de duas proteínas do vírus. Uma é a proteína spike, né, que é aquela que está na superfície, e a outra é nucleocapsídeo. E aí, dentro do laboratório, por uma questão de simplicidade, nós começamos a chamar de SPIN, e aí virou SPINTech, né? Mas eu acho que isso aí já andaram fazendo algumas brincadeiras aí sobre a vacina Waivac, mas nós cientistas estamos preferindo o SPINTech, mas aí o nome quem vai dar é a população mesmo, né? Então, na verdade, esses produtos aí, eles têm muito o nome de registro e o nome fantasia, né? O nome fantasia nós vamos deixar para a população decidir. Professor, a gente está vivendo um momento em que as universidades e a educação de uma maneira geral têm reclamado muito de cortes de verbas mesmo. E numa espécie de contramão, né? Os senhores recebem aí verbas para um trabalho muito importante que é o desenvolvimento de vacinas. Essa contradição, entre aspas, chamou a sua atenção, te pegou de surpresa e atrapalhou, de alguma forma, ter esses cortes em outros setores, assim? Com certeza, né? Eu acho que eu volto de novo àquela questão que financiamento de pesquisa e educação tem que ser política de Estado, ela não pode variar.
realmente o que nós observamos durante a pandemia era um problema de saúde pública seríssimo. Então, houve realmente um grande investimento nessa área, né? Inclusive, passou-se ao teto aí de fiscal e etc., e realmente foi investido. Mas, como você disse, isso teve um custo, né? E muitas áreas aí da pesquisa nacional, na verdade, diminuiu o investimento ou continuou baixo, né? Desde do começo do governo. Então, e mesmo de governos anteriores. Então, eu acho que é muito triste, porque qualquer país desenvolvido, ele enxerga muito rapidamente que a economia avança muito se você tem desenvolvimento de tecnologia, né? Tecnologia gera riqueza, né? Então, muitas vezes nos incomoda aí estamos vivendo de extrativismo, a tecnologia pode ser muito mais benéfica e muito mais positiva. Mas a entrevista coletiva está ficando por aqui, professor. Gostaria de agradecer demais a sua presença, desejar uma boa sorte aí nessas novas fases e que a gente tenha em breve essa vacina mineira e nacional. Tá, eu, de novo, agradeço aí a participação no programa de todos vocês, as perguntas e o interesse aí pelo nosso trabalho. Eu acho que a participação aí dos meios de comunicação tem sido muito crítica aí para valorizar o cientista. Valeu, Orion. Até a próxima. Foi um prazer. Boa noite a todos. Obrigado, Murilo. Boa noite. Obrigado a você também que acompanhou o nosso programa. E para rever este e toda a programação da Band Minas, acesse o nosso YouTube. Uma boa noite e ótimo final de semana.